101,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece. Você está ouvindo Itaenga Notícias. Apresentação: Júlio Filho, o amigo da cidade. Júlio Filho, o locutor amigo da cidade. Entrevista. Muito bem, estamos nesse já ano eleitoral e muitos nomes, né, passarão por aqui, passarão pelas emissoras demais de rádios de Pernambuco, TV, enfim, portais que interessam, né, a todo mundo. Esse processo eleitoral que é importante, que a gente possa ouvir todos, né, ter uma visão sobre política, e ele chegando pela primeira vez aqui na Itaenga FM para falar, né? Hoje temos aí já alguns nomes, né, se levantando para o governo do estado. De um lado tem a governadora também que busca a sua reeleição, do outro lado, né, os que dizem ter uma ideia diferente da governadora Raquel Lira. E hoje estamos com João Nunes. Se apresente para a população itaenguense. João Nunes, quem é realmente você no estado de Pernambuco? Boa tarde. Vamos lá, tudo bem, Júlio? Um abraço. Amigos e amigas que nos escutam nesse momento, um abraço fraterno a todos. João Nunes é um guerreiro, pai de família, que já adentrou diversas campanhas na qualidade de coordenador. Ocupei algumas funções, alguns cargos públicos, como assessor de prefeito, coordenador de saúde em Carpina, inclusive, secretário especial de prefeitura em Tracunhaém. Mas a maior investida da minha vida, as maiores empreitadas que eu tive como desafio foi trabalhos, né? Trabalhos sempre do lado de pessoas. Fui comerciante durante 20 anos com loja física, onde por mim passaram dezenas de pessoas trabalhando na minha empresa. Já recrutei e treinei pessoas de diversas empresas voltado à parte de atendimento, porque eu sempre confiei que o bom atendimento é tudo, né? E a gente precisa também sempre estar nessa preocupação de que as pessoas que deem o seu melhor para com o outro. E, infelizmente, não é isso que a gente vê em todo canto. Já fiz várias palestras, inclusive palestras políticas para vários políticos em várias cidades, como Sirinhaém, Carpina, Goiânia, onde nós coordenamos uma campanha e a candidata foi bem sucedida. E é isso, sou um pai de família, tenho 2 filhos, vejo hoje o Brasil e em especial Pernambuco atrofiado em diversas áreas, e esse atrofiamento eu acredito que se dá por falta de algumas iniciativas que poderiam ser tomadas e que não são. Esse é o João Nunes. Estamos aqui ao vivo conversando com o pré-candidato ao governo, pela primeira vez, né, João? João Nunes, que você se coloca aí, dá sua cara a tapa para a população pernambucana avaliar seu nome, não é isso? Exato, não é fácil. Nós temos a consciência, a maturidade e a inteligência emocional para lidar com todo e qualquer tipo de afronta, com toda e qualquer tipo de qualquer situação que venha se colocar diante de nós. E por essa preparação, por essa inteligência emocional que eu acredito que eu tenho hoje, é que eu me coloco. E existe um motivo maior, sabe, Júlio? Que é a questão mais familiar. Ô João, mas que negócio é esse? Do nada tá saindo assim? Sim, rapaz, é do nada mesmo, porque eu tenho filhos, eu tenho um filho de 8 anos, tenho uma filha de 8 anos e um bebezinho de 8 meses. E eu, João, não quero ver meus filhos se desenvolvendo em uma sociedade que precisa de muitas coisas para se ajustar. Estou falando especificamente de Pernambuco, mas a gente leva isso também um pouco para a questão federal, né? E a gente vai falar aqui de acordo com aquilo que você trouxer para a gente. Eu tenho acompanhado aí seu perfil nas redes sociais e tenho visto que você tem feito ali o seu nome na área da publicidade, tem buscado também ali colocar suas opiniões, né, em relação à política atual.
Fale também da sua entrada aí nas redes sociais, né? Que hoje não Certo. se pode mais negar o poder da rede social, principalmente para o político. Certo, veja, eu me formei em marketing em 2014, não existia função de marketing logo depois que terminei a faculdade, porque eu tinha uma loja, eu tinha uma ótica, né? Foi até 2022. Passei por um período de turbulência emocional, com a perca de uma pessoa que a gente tinha muita afinidade, uma pessoa que trabalhava comigo já há 20 anos, foi quem começou o negócio comigo, alguém que eu podia chamar de amigo. E aí, diante desse abalo emocional, a gente, eu preferi até fechar o negócio, pensei em fazer uma outra coisa, e daí foi quando veio a ideia de começar trabalhando essa área da publicidade. Por quê? Porque eu já havia feito publicidade para muitas lojas, né? Trabalho de abertura de loja, de promoção de loja, de treinamento de equipe, e aí eu decidi abrir o Destaque PE em 2023. De início, o Destaque PL vinha com a ideia única de trabalhar mais a questão política, né? Havíamos coordenado uma campanha em 2020, havíamos coordenado outra campanha em 2022. 2023 a ideia era trabalhar a parte política com Destaque PE. E aí, em 2024 veio a eleição, nós fizemos mais de 60 pesquisas eleitorais em todo o estado. Foi muita pesquisa. A gente fez pesquisa para o pessoal do União Brasil, fez pesquisa para a gente do PP, fez muita pesquisa particular para a gente que vinha candidato ali a primeira vez, em Goiânia, até fora do estado também a gente chegou a fazer pesquisa. Passando o período eleitoral 2024, né? Aí veio uma nova ideia, Deus sempre vem colocando ideias na nossa mente. E aí foi quando eu idealizei o Prêmio Destaque PE, que era diferente de tudo aquilo que se apresenta até hoje, porque se você for em qualquer cidade tem os melhores do ano de Lagoa de Itaenga, melhores do ano de Carpina, melhores do ano de Recife e assim sucessivamente. Então eu criei o Prêmio Destaque PE Melhores do Estado. Então se a gente tem ali uma padaria, por exemplo, é aquela única padaria que vai representar todo o estado no prêmio. Então a gente criou o Prêmio Destaque PE, foi um sucesso, mesmo sendo estreia, foi o dobro daquilo que eu esperava, foi muito bom. E aí depois disso, algumas empresas começaram a conversar com a gente, questão de treinamento, né? Masterclass voltada ao empreendedorismo, masterclass voltada a treinamento em venda. Inclusive uma das pessoas que trabalhou comigo até recentemente me conheceu justamente numa masterclass que eu fiz para o pessoal lá do Shopping Boulevard. E aí, por conta desse envolvimento com a massa empresarial, né, já munido também de outros conhecimentos que eu tinha, por quê? Porque hoje eu tenho livros vendendo para todo o Brasil na rede social, eu tenho um curso também. E aí eu fiz uma pesquisa, Júlio, em todo o estado. E essa pesquisa me trouxe um resultado que é o seguinte: nenhuma mídia hoje, a título de site, ela é exclusiva para trabalhar o campo empresarial. Porque se você pega, por exemplo, um Diário de Pernambuco, ele vai falar de uma loja que abriu tal, mas embaixo vem lá, mulher levou 50 facadas, polícia pegou não sei quem. Então é uma coisa meio que controversa, né, dentro de uma mesma página. E aí, fazendo uma pesquisa, pelo menos dos 800 e poucas pessoas que foram entrevistadas, disseram que seria muito bom ter um site voltado só ao comércio, para trabalhar só a questão business. Aí nós fizemos toda a estruturação de site, um site um template muito legal, toda a estrutura, e começamos a fazer planos de publicidade no site. Aí a gente faz publicação no site, faz publicação no Instagram, e tem outros serviços também que a gente presta hoje. Hoje, agora, nesse momento que a gente está falando aqui, nós já passamos de 1.000 clientes em todo o estado. Nós estamos na 16ª cidade, né, Mirela? 16ª cidade. E o que a gente quer é chegar a 2.000 clientes até São João, para depois disso aí a gente ter um plano B, que é um trabalho bem maior, de repercussão também bem maior. E o cidadão, a cidadã, né, que nesse momento está nos acompanhando pelo rádio, pela internet, pode estar se perguntando: ô João, o teu lugar não é na publicidade? O que é que tu vai fazer na política, homem? Vamos lá, veja. Quando eu trabalhei nas áreas públicas, trabalhei com Raul Jugman, que faleceu, né, recentemente. Ele era, na época, ministro da Reforma Agrária. Eu até trouxe ele em Paudalho uma vez, até apoiei ele, né? Na época ele teve 400 votos em Paudalho, sim, no ano 2002. Tanto quando trabalhei com Raul, tanto quanto trabalhei com Dona Graça, sendo assessor de gabinete, tanto quanto trabalhei com Kim Calapa, na época 2000, 2001, 2002,
na coordenação de hospital. Eu sempre tive um cuidado, Júlio, de prestar o melhor serviço para o público. E, por incrível que pareça, a sociedade, eu tenho até fotos, posso trazer depois e lhe mostrar. Quando eu chegava nesses lugares onde eu trabalhava, eu era recepcionado como se eu fosse um líder ali comunitário, digamos assim, ou até o próprio prefeito, né? Então, isso vai despertando na gente uma certa conexão com o povo, e eu acho que o meu olhar humano para com a política, que é um olhar diferenciado, se você olhar, por exemplo, o discurso dos principais candidatos, todos têm um discurso padrão. Então eu tenho certeza que o meu discurso foge totalmente do padrão de todos eles. As minhas promessas futuras fugirão das promessas que eles todos fazem, porque se você olhar, parece que é tudo uma coisa só. O jeito de mexer o braço, as promessas, meu povo, minha gente, nossa gente, guerreiro, então, cidadão, como é o camarada fala lá? Companheira não. Eu fujo totalmente desse padrão. Eu tenho um olhar político no qual quem está à frente do poder deveria ter a responsabilidade de não apenas pensar nas questões materiais da política, mas pensar nas questões emocionais, comportamentais, mentais. Então, quando a gente tiver, por exemplo, um político, um governador, vamos falar aqui governador, que ele olhe para esses 3 pontos que eu vou elencar aqui agora, a gente vai ter uma sociedade diferente. E você nunca vai ouvir nenhum dos principais candidatos, seja a atual mandatária, seja o opositor principal, né, que já vem aí desde o tempo do bisavô e o Estado continua do mesmo jeito, você nunca vai ver ou ouvir eles preocupados com esses 3 leques que eu vou falar agora, que isso já mudaria drasticamente a percepção sociocultural do Estado. Qual é a primeira questão que eu falo aqui? A questão da inteligência emocional. Então você não vê nenhum candidato falar assim, vamos trabalhar na população a inteligência emocional. Por quê? A inteligência emocional no ser humano faz com que ele evite problemas que aquele que não tem inteligência emocional, ele vai entrar no problema. Por exemplo, o cara vai no trânsito, aí o cara do carro, só porque cortou, o cara vai atrás, aí termina em bala, né? Então tem gente que está se perdendo, que está se matando, que está tendo hoje problemas diversos de saúde, né? Derrame, infarto, não sei o quê, porque não tem inteligência emocional para suportar certas coisas. Então eu sempre me preocupei muito com isso. Coisas que me preocupavam quando eu tinha 16, 17, 18 anos, não me preocupam mais hoje. Por quê? Porque se você tiver uma sociedade que tenha inteligência emocional, que tenha incentivo para isso, você terá uma sociedade muito mais preparada para lidar com as adversidades. Por outro lado, o segundo item que eu quero falar é a questão da mentalidade. Então hoje muita gente, Júlio, tem a mentalidade bitolada, né? Tem gente que acha que a promessa da picanha e da cerveja é algo que é real. Então a pessoa precisa ter uma mentalidade de modo a entender que existem promessas que são vazias, sem propósito, sem coração, sem Deus. Não adianta que eu te dizer que tu vai comer o resto da vida picanha e cerveja, se eu sei que eu não vou cumprir isso. Então você tem que ter a percepção de que eu não vou ter condição de satisfazer isso. Então muita gente, por ter a mente bitolada, por não ter esse mindset modificado, por não ter essa maturidade emocional, termina caindo em cilada. Hoje a coisa mais fácil que a gente vê por aí, né, infelizmente, é pessoas que vão como uma manada, seguindo uma pessoa porque ou alguém disse que era bom, ou porque pintou o cabelo de amarelo, foi para a favela e foi fazer gracinha, ou porque rolou no calçamento dando gargalhada. Então, eu acredito que política não deveria ser feita com gracinha. E a mas chamada Maria vai com as outras, né? Exatamente. Então, acho que política tem que ser aquela coisa. Ele é lindo, vou votar nele porque ele é lindo, ele tem um cabelo. Pô, vai votar no cara porque o cara é lindo? Vai votar no cara porque o cara chegou com a Hilux do ano? Vai votar no cara porque o cara é de família rica? Então, essa coisa, hereditariezar a política, né? Avô, filho, neto, bisneto, eu acho isso ridículo. A gente não está mais nesse período feudal, nem, né, do Império Antigo. Um plano familiar na política. Um plano familiar na política, isso aí eu acho horrível. Eu nunca detive nenhum tipo de mandato, não tenho ganância nenhuma pelo mandato, tá? Deixar isso aqui bem claro.
para viver hoje como eu vivo, para ir para um resort, passar o final de semana fora, para ter meu rendimento, para ter meu carro, eu não preciso do mandato. Então, eu não estou aqui atrás, como muitos, né, da ganância. Você vê um candidato, por exemplo, que se elege hoje, com um salário de 25 mil na prefeitura, e o cara com um ano constrói uma casa de 6 milhões. Então, eu não sei como é que se faz essa conta, porque teve um período aí que eu rendia, né, tinha um rendimento, 4 vezes isso aí. Cheguei a ter faturamento de 100 mil na minha loja por mês. Eu estou numa casa de 200 mil. Como é que o cara ganhando 20 mil, que é menos do que o que eu ganho hoje, tem uma casa de 6 milhões? Então, alguma coisa está errada. Algum dinheiro está indo para onde não deve, ou está saindo de onde não deve, indo para onde não deve. Então, a gente precisa ter muito bom senso, a população precisa ter muito bom senso, saber escolher. E o terceiro ponto que eu quero colocar aqui, que deveria o governador, o mandatário, incluir na sociedade, tentar inserir na sociedade, é a questão da consciência racional política. Consciência racional política. Por quê? Outro dia, eu dei carona a uma senhora, isso outro dia que eu digo, mas foi na última eleição agora de presidente, a eleição anterior. E essa senhora é uma senhora muito carente, extremamente carente, inclusive muitas vezes a gente ajuda ela, tudo. E eu parei na estrada para dar carona a ela, né? Eu sabia para onde ela ia, eu ia para o mesmo destino, eu parei o carro. E ela viu, posso falar aqui, né? O que aconteceu. Fique à vontade. E aí eu tinha um adesivo de Bolsonaro no meu carro, na época, né? A eleição 2022. E ela olhou para o adesivo e falou: João, vai votar nele não, né, João? Eu digo: olha, me dê um motivo para votar no outro, que em cada um motivo que a senhora me der para votar no outro, eu lhe dou 10 para votar no meu. Aí ela veio me dar um motivo, falou: ó, ela não tem. Na verdade, ela não tem nem uma casa de direito para morar, não tem nem quase o que comer, é uma pessoa realmente carente. Ela olhou para mim e disse: João, vamos votar em Lula porque ele é pobre igual a nós. Então, a pessoa que fala um negócio desse não tem consciência política, porque o ser humano que vive na casa de taipa, achar que Lula é pobre igual a ele, então, amigo, é uma coisa assim de mentalidade mesmo. Então, por isso que eu foco, colocar esse povo racionalidade política, colocar nesse povo inteligência emocional para saber sobrepujar as demandas negativas e ter uma mentalidade inteligente para não fazer besteira. Ô João, agora a gente observa também que você declarou aí que não exerceu nenhum cargo eletivo, político, né? Não. E por que você não pegou essa linhagem de começar ali com o Vamos responder agora. deputado, a resposta já está na língua. A resposta já está na língua. A resposta já está aqui. Vamos lá. Veja, vamos lá para a questão milenar. Quando José do Egito foi jogado pelos irmãos lá no buraco, se ali de dentro do buraco José tivesse falado para os irmãos assim: ó, vocês me jogaram aqui, mas eu vou ser governador do Egito, algum irmão dele tinha acreditado na hora? Teria dado crédito a isso? Algum irmão de José teria dado crédito a ele se ele tivesse dito que ia ser governador enquanto ele estava ali no buraco? Não teria. Quando ele chegou amarrado pelas mãos lá no Egito, como escravo, que foi jogado na cela, se ele lá na cela dissesse aos detentos: ó, estou preso aqui, mas eu vou ser governador disso aqui, ninguém teria dado crédito a ele. Teriam, na verdade, dado gargalhada, teriam rolado de rir. Aí eu te pergunto, de toda a história do Egito, e José nunca tinha sido nada, nem chefe de cozinha, se José tivesse dito isso naquele momento, que ele estava preso, ele teria sido chacoteado por todo mundo, inclusive até pelo rei, talvez tivesse até morrido. Mas eu pergunto a você, desde a fundação do Egito até hoje, 2026, você conhece algum governador do Egito que foi melhor do que José e que foi mais próspero do que José? Não existe. Então está aí a resposta. Então é aquela coisa, se você me colocar agora, Júlio, aqui agora, colocar Dilma do meu lado, Lula do meu lado e eu aqui, aplique-nos uma prova do Enem. Se a minha nota não for superior a dos dois juntos, eu não estou preparado para ser governador. Ele tem 4ª série e é presidente. E aí? Está dada a resposta. E você falou aí também da sua questão aí pelo que eu vi, você de fato, né, tem ali um pensamento
da mesma linhagem da família Bolsonaro. Fale aí da sua posição em relação aí, porque pelo que eu vi você apoia amplamente e publicamente a figura aí da família Bolsonaro. Hoje o Flávio Bolsonaro é o candidato aí do próprio Bolsonaro para a presidência da República, e as pesquisas, né, estão inclusive informando que ele está aí em alta, né? Veja bem. Existem, como eu já falei... Agora eu vou lhe provocar ainda mais. Me provoque, João. mais, me provoque. Eu votei em Bolsonaro no primeiro e segundo turno, mas hoje eu não voto mais em qualquer que ele indicar, certo, né? Essa é a minha opinião. Certo. Muito bem. Me convença. Vamos lá. Me convença. Vamos devagar para poder ser entendido. Veja, eu não conheço na história da República, olha que eu tenho 49, não são 4 dias, nem são 4 meses. 49 já, chegando a 50 daqui a pouco. Veja. Vai 50. Exatamente. Eu nunca vi na história da República, um indivíduo despertar na massa toda tanto sentimento de patriotismo como o Bolsonaro despertou. Isso é fato. As pessoas compravam camisa do Brasil, compravam bandeira, o povo pagava para fazer a publicidade dele. Veja, meu pai, ele tem hoje 82, mas na primeira de Bolsonaro ele tinha 70 e alguma coisa, e já tinha deixado de votar. Meu pai já tinha parado de votar. Ele dizia que não ia votar em ninguém mais, estava revoltado, tinha rasgado o título, tudo, enfim. Fazia umas 3 campanhas que ele não havia votado. Em 2018, eu chego em casa, quando eu passo na sala, um título 0. Aí eu olhei, José Nunes, o que é isso aqui, pai? Tirei para votar em Bolsonaro. Veja, por que eu estou falando isso? Porque Bolsonaro projetou na massa não apenas o espírito de patriotismo, mas ele resgatou na massa o interesse em ter vontade de votar por ver em alguém princípios que não eram vistos antes. Se você analisar, por exemplo, só basta um dado aqui para quem não quiser acreditar em mim, vai lá no Google, faz a pesquisa aí, pergunta aí a um consultor econômico, um economista. Se você olhar um camarada que pegou o Brasil, como o Bolsonaro pegou, em uma pandemia, onde a minha empresa, minhas 6 funcionárias da época receberam pelo Pronamp, para que a empresa não fechasse. Você sabe disso, que as empresas ganharam dinheiro. Onde ele tirou da prefeitura a lavagem de dinheiro que era enviado para o Bolsa Família, que a prefeitura botava para quem queria, colocou esse dinheiro para que a pessoa em casa, no seu celular, recebesse, ou seja, tirou o roubo da prefeitura, botou dinheiro para que o povo mesmo administrasse. E você vê que uma economia dessa não parou, ela continuou forte. E que o camarada saiu de lá, deixando no Caixa Federal 50 bilhões, que todo mundo também sabe. E a gente vê hoje um caixa desse em 10 trilhões negativo. Então, quando a gente faz uma análise amadora até, não precisa nem ser uma análise de economista não, análise amadora, a gente vê que tem um lado que trabalha de forma satânica economicamente e tem um lado que trabalha de modo pelo menos decente. E eu vou explicar por quê. Hoje, Bolsonaro está em prisão domiciliar. Esteve preso lá de forma injusta, para quem tem bom senso. E aí eu pergunto a você, dentro de todas as acusações dele, golpe de Estado, mesmo sem estar no Estado, depredação de órgão público, mesmo estando em Flórida, né? no outro país, arruaça, não sei o que, grupo armado para destruir tudo, onde ele nem aqui estava. E a gente vê o seguinte, quando a gente observa esse comportamento, que aí já tem o STF, tem toda aquela questão, né, envolvida, e a gente olha para a realidade que a gente vive hoje, a gente vê primeiro uma injustiça do lado de lá, certo? A gente vê uma injustiça lá. E a gente vê que se o Brasil continuar caminhando da forma que está continuando, porque você, né, também paga conta, você também paga imposto, eu pago imposto, a gente sabe como é que a gente está hoje, até o pescoço, né,
de problemas para resolver por conta de toda semana, cada 27 dias um novo imposto. Então, eu não tenho motivos, razões que me levem a sair desse lado e ir para o outro lado. Se você observar tudo que está ao redor da política nacional, por exemplo, né, quando eu escutei até uma pessoa falar que até o Lula mesmo falou, de forma canalha, né, de forma cretina, que foi Bolsonaro que fez o roubo do INSS. Aí eu fico, o cara tem que ser muito, eu nem sei dizer o quê, né? Eu acho que o neurônio ali tem 2 que não está funcionando. Um deve estar em curto-circuito dentro da caixa craniana. Então o que acontece? Lula vem e diz que, esse INSS aí, o roubo foi Bolsonaro, certo? Então quer dizer que Bolsonaro criou um roubo para favorecer 300 mil por mês para o filho de Lula? Então assim, Polícia Federal, toda a investigação de cabo a rabo, todo mundo sabe disso, o jornal já mostrou, todo mundo sabe. O filho de Lula, o Lulinha, recebia 300 mil reais da lavagem de dinheiro do INSS. Então, Bolsonaro fez uma coisa para favorecer o filho de Lula. Então, assim, é uma controvérsia, uma contradição, uma coisa assim muito louca que a gente tem que escutar e tem que digerir. Às vezes a gente tem até que reduzir a nossa inteligência para poder ouvir certas coisas e poder se conter, né? Porque, só concluindo a sua pergunta, por que que eu continuo mantendo-me ao lado de Bolsonaro? Por quê? Do filho dele. Porque ele defende os propósitos que eu defendo. Quais são os propósitos? Liberdade, a gente tem que ter liberdade. Porque se você, Júlio, estivesse no 8 de janeiro, lá em Brasília, passando para ir para casa de um primo teu, agora tu poderia estar preso. Se Mirella estivesse lá, comendo algodão doce, só olhando o povo, poderia agora estar presa. Se Daiane estivesse lá, orando de joelho, poderia estar presa. Então, assim, é uma aberração judicial que a gente assiste reiteradamente. E quais são os valores que o Flávio defende que eu defendo? Liberdade, cristianismo, né? Direito a cultos, enfim. Direito de liberdade econômica, não ser amordaçado pelo Estado através de tributos, poder falar e ter minha palavra garantida, assim como é direito constitucional. E essa questão da manutenção do patriotismo, porque eu acho o seguinte, uma pessoa que não ama o seu país, uma pessoa que não ama a bandeira do seu Brasil, do seu país, no caso, e aqui no caso o Brasil, eu não sei o que ela está fazendo no Brasil, né? Porque eu tenho ouvido até nessa questão aí de Trump com o Irã, quando o Lula se revolta contra Trump, porque Trump está acabando os caras do Hamas. Então esse camarada não olhou para o que os caras do Hamas fazem, Mas Trump é esse santo mesmo que você desenha? Não entendi. Trump é esse santo mesmo que você desenha? Ele nunca foi santo e nunca será, e está longe de ser. Agora, você acha que santo é o Hamas, o Hezbollah, o Hamas, que mata mãe, filho, filha, que corta, degola pescoço de a pessoa porque é evangélico, por exemplo? Então, ele está combatendo isso. Eu acho que ele está sendo uma pessoa que está tentando minimizar, né, uma coisa que outras pessoas não tiveram coragem de mitigar. Quando você vê, por exemplo, os caras do Hamas entrar ali em Israel e umas pessoas que estavam se divertindo, criança, mulher, mãe, recreio ali, e sai fuzilando tudinho ao bel prazer, só por prazer de matar. Então eu acho que um grupo desse não é para se estar vivendo em sociedade. Se vem alguém capaz e com força, estrutura militar, para varrer isso da sociedade, amigo, eu acho que é mais do que justo. Porque o que eu acho que não deve é você sair com sua filha, né, no colo ali, com sua esposa, e o cara, por bel prazer, fuzilar vocês três. Eu acho que esse que fuzila você é quem deve ser eliminado da terra. E se tem alguém que tem coragem de fazer isso, eu só posso parabenizar. Vou colocar você agora numa saia justa. Coloque agora. Vou colocar você agora numa saia justa, viu? Fica à vontade. Mas antes, você não tem medo não, João Nunes, de você
fez aí falou algo que para a justiça poderia ser como calúnia O quê? contra o presidente Lula. Certo. Que o próprio Alexandre de Moraes, né, já lançou aí, abriu um inquérito, né, contra o Flávio, porque ele caluniou o próprio presidente da República, Lula. Certo. E a saia justa, que eu estava ali acompanhando a sua rede social e vi que você fez a seguinte colocação, não sei se foi assim, mas você falando de direita e esquerda, né, esses dois movimentos que envolvem o Brasil, e você dizia que o lado que você defende, por exemplo, de Bolsonaro, as pessoas eram sábias. E o lado que não defendia Bolsonaro não eram pessoas dotadas de sabedoria. Vamos lá, e vou falar exatamente você sabe o que que eu aqui no falei. Nordeste, né, o bolsonarismo não tem essa força toda, o próprio PT, né, e outras classes políticas também tem aí um número muito grande de seguidores. Eu e aí, vou você falar, para eu vou- convencer eu vou- o povo Não, não, de eu vou Itaenga, de repetir. Pernambuco, do Nordeste, Eu vou repetir. olha a saia justa aí, descasca esse abacaxi não, agora. não é saia justa não, homem. Isso aí eu vou repetir. Descasca esse abacaxi Eu vou agora. repetir isso aí com a maior tranquilidade do mundo. Não seria bom você convencer o próprio eleitorado, não? Não, eu vou primeiro repetir o que eu falei. E dizer onde eu falei e por que eu falei. A Bíblia, que é o livro milenar, mais sábio de todo o planeta, eu não vejo nenhum outro livro no qual nós devamos respeito mais do que a Bíblia Sagrada. Na Bíblia diz assim: o coração do sábio declina-se para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. Eu falei o que está na Bíblia. Se falar o que está na Bíblia é pecado, então vamos deixar de ter Bíblia. Foi isso que eu falei. O João Nunes está por aqui com a gente, conversando sobre política. A sua opinião aí sobre a política hoje no estado de Pernambuco, governadora, João, o que diferencia você desses dois, né? Vou responder. E também, eu Tá. estava observando ali que você escrachou também, falou ali da situação de Gilson Machado, que seria o representante do próprio Bolsonaro aqui no estado, mas você agora assume a posição de que você é o nome de Bolsonaro aqui do estado de Pernambuco. Vamos lá. Vamos falar primeiro de Gilson, veja. Ele arregou ou não? Vamos lá. Eu não tive, eu tive com o filho dele outro dia, mas com ele mesmo eu não tive não, tá? Veja, a minha forma de análise, né? De repente pode ser equivocado ou não. Gilson deveria, na minha opinião, manter-se em sua posição como pessoa de confiança do Bolsonaro e continuar com aquilo que ele já vinha plantando lá atrás, que era ser senador. Você lembra disso? Ele queria ser senador, fez várias pesquisas, tudo. Havia aquela condição dele também ser candidato ao governo, mas isso aí foi por água abaixo, ele ia ser senador. E até então, nós tínhamos já uma estrutura pensada, né? Eu até tive no gabinete do filho dele, tive uma conversa lá, para a gente idealizar uma estrutura aqui para a Zona da Mata. E eu fui surpreendido quando fiquei sabendo que ele foi para o partido do camarada que fez o L. Então, assim, eu não sei qual é o propósito final disso, porque eu não falei com ele, mas que me causa estranheza, causa. E que, na minha opinião humilde, ele está ali pela conveniência de ser um deputado federal facilmente, né? Assim, aqui eu tenho uma vaga garantida. Mas eu não trabalho, eu não vejo o mundo, sabe, político, o mundo, seja da política, do negócio, como uma via facilitadora, mas como um desafio que você tem que se superar, se autossuperar, e superar de novo, e lutar, e continuar, e a resiliência, e não desistir nunca. Então, eu no lugar de Gilson não teria desistido, me mantia na minha posição, continuaria sendo defensor daquilo que eu sempre falei que defendia, e não mudaria de lado, mas foi uma atitude dele, eu não o incrimino, mas eu acho que não foi a melhor atitude. Inclusive, se havia conflitos internos, se havia problemáticas internas, que ele buscasse resolver. Então é aquela coisa, faltou a inteligência emocional e a sabedoria, talvez para resolver isso aí, né? Aí vamos falar agora sobre o Estado?
Você falou aí, Raquel e João? A sua. Vamos lá. O que diferencia João Nunes do Primeiro- outro João e da Raquel? Eu vou falar primeiro... As suas ideologias. Vamos lá, eu vou falar primeiro do que diferencia. Depois eu vou classificar cada um politicamente, não é como ser humano não, tá? Vou classificá-los politicamente. Eu vou primeiro falar sobre... Classificar primeiro, depois eu falo a diferença. Vamos lá. O bisavô de João, Miguel Arraes. A grande obra de Arraes de todos os tempos, só foi uma. Hoje, só se lembra de Arraes de uma obra. E você já sabe qual é? Ela sabe? Todo mundo sabe. Programa Chapéu de Palha é o marco dele, é o Programa Chapéu de Palha. Eu pergunto a você, amigo ouvinte, que está aí hoje me ouvindo, você que está aí na sua televisão de 50 polegadas, você que está com seu iPhone lindo aí, enfim, você quer voltar com uma enxada para a beira da pista com chapéu de palha para ganhar 300 conto por mês? É isso que você quer? Você acha, amigo ouvinte, que é isso que a sociedade pernambucana precisa para o nosso estado prosperar? Claro que não. E o dinheiro é até uma vergonha, né? Não chega nem a meio salário mínimo. Não chega nem a meio, não chega nem a meio, veja. Então, assim, a grande obra do bisavô é o chapéu de palha, beleza. Aí vem o neto, Eduardo, que Deus o tenha. Se Eduardo não tivesse partido para uma melhor, né? Eu espero que ele esteja com os anjos. Se ele não tivesse partido para uma melhor, hoje ele poderia estar na cadeia. Porque o escândalo que saiu aí, que todo mundo viu, é coisa assim, pior ainda do que o que foi de Lula, né? Polícia Federal, um monte de rolo. Aí vem o filho, João Campos, tudo bem. Eu nunca vi na minha vida um prefeito ter a capacidade de venezuelizar, né, um município. Se você andasse na Rua da Aurora, na Rua do Hospício, na Rua Nova, na Imperial, há 15 anos atrás em Recife, era uma coisa que parecia Caruaru. Imperatriz, Rua Nova, Boa Vista. Meu amigo, os anos 80, final, 90, eu vivia ali. Era um vucu-vucu, as lojas tudo lotada de gente, e o cara querendo alugar a loja, e não tinha loja. Depois de João Campos, vai lá agora no Recife, vai pro centro do Recife. Loja fechada, prédio fechado, porta caindo, porta enferrujada, não tem ninguém na rua. Eu vou até fazer um vídeo essa semana lá. Vou andar nas ruas. Ele conseguiu transformar a área comercial forte da economia do estado, que era a região ali, né, dessas ruas que eu citei, em um lugar totalmente deserto, um lugar fantasma. Então, se o cara tem a capacidade de destruir o comércio da própria cidade, onde ele é prefeito, não fez iniciativa nenhuma, imagina um camarada desse pegando o estado. Então, vamos lá. Eu vou falar agora sobre a outra pessoa. Eu vou fazer aqui uma analogia, tá? Eu vou resumir, eu vou ser bem prático. Vamos avaliar os políticos como doença. Vamos avaliar o político João Campos como uma doença e Raquel como ente. Eu vou dizer que doença seria João Campos e que doença seria Raquel Lira. Posso falar ou não, Mirela? Posso falar? Pronto. Eu quero saber que doença se classificaria João Nunes. Eu vou dizer também, veja. Politicamente, João Campos seria um câncer pancreático com metástase para o baço, fígado, rim e esôfago e pulmão. Pronto. Um câncer nível 5 com metástase para pâncreas, rins, fígado, duodeno, escambau. Isso seria política ele. Raquel Lira seria um SI, síndrome do intestino irritável. Dói, queima, dá azia, dá diarreia, a pessoa passa mal pra caramba, dói que só a gota, mas pelo menos não mata. Já o do João Campos não, mata, destrói, acaba com tudo. Deu pra entender aqui? E João Nunes seria o quê? Um resfriado. Então uma vitamina C passa. Estou me avaliando dentro de uma realidade, entendeu? Eu não... Quem me conhece, Mirela me conhece, Daiane me conhece, muitas pessoas que podem estar me ouvindo agora me conhecem. Eu tenho uma qualidade, eu não vou colocar defeito. Eu sou radicalmente sincero. Eu não agrado nem para ganhar dinheiro. Inclusive, aproveitando aqui,
houve um candidato lá em Jaboatão, esquerdista, que me convidou o Destaque PE, através de um amigo nosso que foi da Casa Civil de Eduardo Campos, você sabe quem é. E tinha um serviço lá para eu fazer, que era 6 mil, para eu passar 2 horas lá. Depois eu dou o nome da pessoa e você liga para ele. Eu recusei. Eu não fui fazer porque era cobertura de um cara do PT. Então eu não negocio o meu caráter, diferente de muita gente, que hoje está aqui, amanhã está ali, amanhã está lá. Então eu não negocio, deixar bem claro. Se um dia a gente for, né? Se a gente passar pela convenção, se tudo der certo, né? Que a gente hoje é ninguém é candidato ainda. Aí sim, eu garanto a você que a proposta escrita, se juntar dos dois, não vai chegar a metade da minha. Isso aí eu não tenho medo, porque é aquela coisa, né? Não é, Júlio? Cada um se conhece, né? Eu, dos meus 17 anos até os 38, 37, 38, eu vivia dentro da casa de um cara que é político, que foi prefeito, que eu achava que era amigo. Aprendi muitas coisas, claro, aprendi o lado bom. E hoje eu vejo que tudo aquilo que eu pensava que a pessoa era, não é nada daquilo. Então, existem pessoas que usam máscaras, existem pessoas que usam falsa simpatia, e a gente, infelizmente, vê tudo isso na política. Quando aparece alguém com coragem de falar a verdade, aí uma parte da sociedade pode taxar como ridículo, como sei lá o quê. Você, por exemplo, sabe que nós perdemos de ter o melhor e maior presidente de todos os tempos. Para mim, um dos homens mais inteligentes do Brasil, até hoje não existe outro igual, foi o Enéas Carneiro. O cara era um gênio. Mas a Globo pintou o cara de palhaço só porque no final o cara, meu nome é Enéas. Então isso foi motivo de chacota, só porque o cara dizia o nome dele rápido. Então, como naquela época a Globo bitolava a mente da gente, eu também fui bitolado, apesar de que eu não votava, eu tinha 8 anos, né? Mas quando o Enéas aparecia eu dava gargalhada, eu achava engraçado, porque a Globo pintou ele como um palhaço. Já estou dizendo aqui logo, se na eleição for me pintar de palhaço, se alguém for pensar em me pintar de palhaço, aí é no debate com João Campos, com Raquel, seja lá com quem for, que eu vou fazer perguntas destruidoras, devastadoras, que eles não vão ter resposta, entendeu? Olha, eu vou dar aqui 5 minutinhos para você passar sua mensagem final, para você dizer de forma resumida o que você mais defende aí para Pernambuco na área econômica, na área da saúde, né, que infelizmente tem sido algo gritante na sociedade, que o mais afeta a população é justamente a questão da saúde pública, segurança pública também. E você fale aí quem de fato está apoiando a sua pré-candidatura. Por exemplo, lideranças em Pernambuco que apoia a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Vamos lá, veja. Eu vou apenas trazer 2 questões aqui à mesa. Questão da economia do Estado e a questão da saúde, que é o que a gente mais almeja que se resolva. Nessas andanças minhas, porque o Destaque PE só fecha negócio. Tem a questão também de abastecimento de água, né? Porque por aqui mesmo, Lagoa Itaenga, João, a gente vê que a própria Compesa, ela tem massacrado a população, que paga caro por um líquido que não é tão de absoluta qualidade e ninguém resolve nada. Governo sai, governo entra e nada é resolvido. Você tem direito a pagar, mas não tem direito ao consumo, né? Infelizmente. Veja. Eu tenho, todas as pessoas que fazem negócio com Destaque PE são pessoas jurídicas. Todo o nosso negócio é voltado para empresas. Desses 1.000 e poucos empresários que nós contactamos e fizemos negócios, Júlio, pelo menos uns 400 eu tive acesso direto. Veja, vamos, para conduzir isso, fazer uma comparação aqui. A alíquota geral de Pernambuco chega a 20,5. Isso aí é mesmo que amarrar o cara nos pés e ficar puxando o cara para o cabo não subir a escada. A alíquota geral do nosso estado é 20,5. Ninguém sobrevive com uma alíquota dessa. Deixa eu lhe perguntar, quem é mais rico? Veja, a pergunta, quem é mais rico? Pernambuco ou Dubai? Eu estou lhe perguntando. Dubai? Pernambuco. 1000 vezes mais rico.
Pernambuco tem floresta que Dubai não tem, tem água potável que Dubai não tem uma reserva pesqueira que Dubai não tem, Me tem uma precipitei. população, não, então, tem uma população que Dubai não tem 98 mil quilômetros quadrados, Dubai só tem 4 mil quilômetros quadrados. Aí o que é que trava Pernambuco? Porque infelizmente a política não é feita como é, a corrupção está em todo canto, não adianta dizer que não tem, porque todo mundo sabe, né? A corrupção está em todo canto. Mas, por exemplo, nós pagamos uma alíquota de 20,5%. Dubai é 5%. Que lógica é essa? Como é que Pernambuco paga 20,5% e Dubai paga 5% de alíquota? Geral. Sobre o lucro, aqui é sobre tudo. Então, assim, é aquela coisa, né? Você trabalha com os pés e as mãos atadas, você não tem para onde correr. Então, uma forma de modificar a questão econômica do Estado, entre outras, é trabalhar a questão de imposto. Isso já foi provado que é possível. Quando o Bolsonaro tirou os impostos do combustível, o Brasil não faliu e a gasolina foi lá para baixo. Quando a gente vai daqui, por exemplo, para Paraíba, tem gente que compra carro na Paraíba porque o imposto lá é menor, e você deve saber disso. A gasolina em Paraíba é mais barato. Você com R$1.000 aqui de compra dentro de supermercado, você compra um volume de mercadoria. Eu, quando vou para Paraíba, né, que às vezes a gente passa final de semana lá, os mesmos 1.000 daqui dá 30% a mais de material lá no carrinho. Então, assim, é questão de imposto. O Pernambuco está atolado no imposto, né? Que isso já é herança de Paulo Câmara. Isso é questão economia. Vamos agora para a saúde. Veja, uma coisa que tem me deixado com o coração apertado, até porque a minha família também usa, eu já usei, uso às vezes, é a questão, sabe, Júlio, da saúde, das filas aguardando por cirurgia, por um simples exame. Se você chegar agora, lá no Hemop, você vai ver a humilhação que o povo passa. Se você chegar agora no Oswaldo Cruz, se você chegar no Otávio de Freitas, se você chegar no Agamenon, é filme de terror, a espera é uma coisa assim, diabólica, eu posso até dizer assim. Então, existiria um mecanismo para que ninguém saísse mais de casa para ter que ir para uma fila de hospital. E eu vou lhe dizer, o programa, um aplicativo chamado Fim das Filas em Pernambuco, onde de casa, do celular, a pessoa agendaria consulta, marcaria exame, marcaria tudo, sem ter que sair de casa. Aí você diz, mas é algo muito complexo. Sim, muito mais complexo foi o Bolsonaro conseguir fazer com auxílio emergencial uma ação em todo o país. O país, logicamente, é uma demanda infinitamente vezes maior. Então, para Pernambuco, para que as pessoas não tivessem que estar se humilhando nas portas, até porque a pessoa também se desloca. Por exemplo, um cara que vem de Surubim para Recife marcar um exame, às vezes nem consegue marcar, aí volta, aí tem que voltar de novo, aí gastou passagem, comida, foi humilhado, e ainda tem aquela coisa, né? Os recepcionistas são um show de horror, né? Você é tratado nos hospitais como se você fosse um lixo, escanteado. Espere aí, aguarda aí, fica para lá. Então, qual é a proposta? Qual é o pensamento? É fazer um aplicativo, criar um aplicativo chamado Fim das Filas, para que as pessoas não precisem sair de casa, porque quando você for ali, está com a requisição, tem que ser tudo bem organizado, né? Você está ali com a requisição, precisa de um raio-x, não sei de quê. Você vai lá no aplicativo, o aplicativo vai mostrar qual é o hospital que tem aquilo ali para você, qual é a data, gera um código, você sai de casa no dia para fazer o exame. Nenhum indivíduo que entra no estado tem preocupação de fazer isso, sabe por quê? Porque eles gostam de ver o povo se rastejando, né? O povo se rastejando para de repente passar ali no meio, dar uma risadinha, uma tapinha na costa de um e de outro. E eu acho que quando o governador levar o Estado a sério e tiver um olhar humano para as pessoas, para além do olhar político, aí sim a gente vai ter um Estado bem melhor. O nosso tempo se esgotou, João Nunes, mas eu creio e espero, né, que você volte aqui. Se Deus quiser. Para a gente reforçar mais assunto, porque quando se fala de política estadual, política nacional... Abrange muita coisa, né? É para falar 3 horas, 3, eu 4, sei disso, 5 horas, sei né? sei disso, sim. Então, muito obrigado pela sua participação também aqui Agradeço. no nosso programa. Deixa aí sua mensagem final. Bem, eu quero agradecer de coração a todo o povo pernambucano, aos nossos mais de 1.000 empresários que são clientes do Destaque PE. Falar que a nossa empresa está de portas abertas. Você pode nos contactar também através do telefone comercial, né, da empresa, DDD 81 99336 2203.
Se você quiser conhecer o nosso trabalho, você vai lá no nosso site www.blogdestaquepe.com.br. E se quiser conversar comigo, me conhecer, é só entrar na minha rede social, no meu Instagram, joaonunes.pe. Desejo que Deus abençoe cada um de você que está nos escutando agora e Pernambuco para frente. Vem aí, Manuel Antônio, na tarde Super Brega. Muito obrigado a todo mundo. Amanhã, pela permissão de Deus, estaremos de volta neste mesmo horário aqui na sua Itaenga FM 98.5 MHz de Itaenga para o mundo inteiro. ZYX 824, Rádio Comunitária Itaenga FM 98,5